nossa visão é de que o correto é que nós tenhamos férias de 30 dias para todo o serviço público, independente da carreira, independente da atribuição. Isso é o razoável, né? Eu acho que é uma situação que vai ao encontro do reclame mesmo da sociedade por um serviço público mais eficiente, por um serviço público mais republicano, e a nossa visão é nesse sentido. O honorário é algo que é próprio do advogado. Então, assim, nós temos um subsídio hoje menor do que as outras carreiras jurídicas, defensores, juízes e promotores. O subsídio mais honorário ainda fica muito abaixo dos salários dos juízes, dos promotores, de outras carreiras jurídicas. Então, assim, o que a gente tem é uma forma de remuneração que, no nosso entendimento, ela é moderna, ela se adequa a um serviço público de resultado. Até nós somos advogados. Então, o honorário é próprio da nossa atividade. Então, não seria possível a União utilizar esse dinheiro para outro fim que não fosse esse. E é pago pela parte contrária, servir de base para a reforma administrativa, para se criar formas de remuneração ligadas à produtividade, e não o contrário, né? O que nós temos hoje é um serviço público que não tem incentivo à produção. E os honorários, no caso da advocacia pública, e isso é um entendimento assim, de quem conhece por dentro, sabe que o impacto disso foi muito grande na carreira. Então eu acho que ele deve servir de exemplo para que outras carreiras também possam ter alguma forma de remuneração ligada à produtividade. As carreiras de Estado, elas precisam de alguma forma ser preservadas. Essa ideia que se teve da carreira ter esses níveis mais próximos é exatamente porque você tem uma horizontalidade de atribuição. Então, assim, todos atuam, como a doutora Márcia falou, em processos muito relevantes, você não tem uma diferenciação de atribuição tão grande. E o que é mais importante, você não pode ter alguém exercendo uma atividade típica de Estado, como a fiscalização, como a questão judicial, recebendo um salário tão abaixo. As atividades típicas, elas têm que ser feitas por carreiras, por servidores bem remunerados e com prerrogativas. Porque senão daqui a pouco eu vou ter uma atuação em que eu vou ser retaliado por ter atuado nesse caso. E são típicas de Estado por quê? Porque elas independem do governo. Vai passar o governo X, Y, Z e as carreiras vão continuar lá. O que a gente quer é uma avaliação de desempenho objetiva, né? Por exemplo, hoje nós não podemos ter uma avaliação de desempenho simplesmente hierárquica, do superior no inferior. O que a gente vê nas grandes empresas, se você for procurar em Google ou Microsoft, você vê uma avaliação multidisciplinar. Você vai ver vários tipos de critérios que podem ser, inclusive, aproveitados para o serviço público. Então, assim, a gente quer uma avaliação de desempenho razoável. Eu acho que um salário digno, um salário razoável, ele é necessário pelas responsabilidades que você tem em determinadas carreiras. Você tem, por exemplo, juízes, promotores, advogados públicos que lidam com processos bilionários. Então, assim, é mais do que justo que você tenha um salário digno. Nada de super salário. Você tem tido um refis pelo menos a cada 3 anos nos últimos 10 anos. Beneficiando os maus pagadores. Exatamente. Então, incentiva, né, o não pagamento. O mal pagador, ele já conta com isso, não faz esse pagamento, ele acaba atingindo a concorrência, porque aí você tem uma vantagem sobre aquele que paga em dia e acaba que é penalizado. não São os devedores contumados. Devedores contumados. Eu participei de audiência pública semana passada sobre isso.